Você sente que mesmo treinando muito, a sua flexibilidade não melhora? Sente que nunca vai ter um espacate zerado ou aquela perna super alta? Pensa que Deus tem seus preferidos e você não é um deles? Então assiste esse vídeo até o final, porque nele eu vou te dar dicas valiosíssimas para que você não se sinta dessa forma e para que você realmente aprenda como melhorar a sua flexibilidade. E aí, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Bela, sejam bem-vindas ao canal do Bailarina Preparada. Por ser uma capacidade física tão desejada no balé, a flexibilidade, ou a falta dela, na verdade, é um motivo de frustração para muitas bailarinas. E, de fato, ter uma boa flexibilidade realmente ajuda muito em vários movimentos do balé. Mas a gente sempre precisa lembrar que o balé não é só sobre flexibilidade, ele vai muito além disso. Você não precisa ser tão flexível quanto uma atleta de ginástica rítmica, por exemplo, para ser uma boa bailarina. Mas é claro que a gente pode treinar para melhorar o máximo possível. E se você está aqui nesse vídeo, provavelmente já treina flexibilidade, mas não está conseguindo ver muita evolução. E para começar a entender o porquê de você não estar vendo evolução da forma como você gostaria, a gente primeiro precisa lembrar que existem vários fatores que influenciam a flexibilidade de uma pessoa. Alguns desses fatores a gente consegue modificar e outros a gente não consegue. Dentre os fatores que influenciam a sua flexibilidade e você não consegue modificar estão o sexo biológico, a sua idade e as suas características anatômicas e genéticas. E como cada um desses fatores pode influenciar a sua flex? Vamos começar pela idade. Quanto mais velha a gente fica, quanto mais idade cronológica a gente tem, mais os nossos tecidos moles, que são os músculos, os tendões, eles ficam mais rígidos, principalmente se a gente não utilizar esses tecidos com exercícios. Então, sim, se você começou a treinar flexibilidade já um pouco mais velha do que o normal, digamos assim, você vai ter mais dificuldade, porque os seus tecidos vão estar mais rígidos, o que de forma alguma deve ser um motivo para você desistir de ser flexível. Isso só significa que você vai ter que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de constância do que se você tivesse começado quando era criança. O sexo biológico também afeta o grau natural da flexibilidade. Mulheres, em geral, são mais flexíveis do que os homens e os homens, em geral, são mais fortes do que as mulheres. Isso está relacionado a questões hormonais de cada um dos sexos e por isso você não tem como modificar, a não ser, claro, com uma intervenção hormonal aí realizada por um médico por motivos de saúde. Por fim, temos as características individuais de cada pessoa. O formato dos seus ossos, das suas articulações, a composição dos seus tecidos moles, a sua genética, tudo isso pode favorecer ou desfavorecer o seu ganho de flexibilidade. Então, sim, algumas pessoas realmente vão ter muito mais dificuldade de ganhar flexibilidade do que outras. Inclusive, pode ser que existam alguns movimentos que certas pessoas não vão conseguir fazer, realmente por uma limitação ali óssea, anatômica. Mas isso também não deve ser uma condenação na sua vida. Isso só vai significar que você vai ter que trabalhar de outras formas e usar outras estratégias para chegar em certos objetivos. Bom, já que todos esses fatores estão alheios a nós e a gente não pode modificar, vamos falar um pouquinho daquilo que a gente pode mudar, que é muito melhor. O primeiro desses fatores influentes na flexibilidade que a gente pode alterar é a temperatura do nosso corpo. Quanto mais quente está o nosso corpo, mais flexível a gente fica. Isso devido a vários fatores. Um deles é porque a nossa articulação contém uma cápsulazinha com um líquido sinovial. Na verdade, ele é uma estrutura um pouco viscosa, e quando a gente aumenta a temperatura do corpo, ele fica mais líquido e isso vai facilitar a movimentação de uma articulação, de um osso sobre outro, consequentemente facilitando a flexibilidade. Então, se você se sente muito dura quando vai treinar a flexibilidade, você pode tentar aquecer um pouco mais o seu corpo. Tente implementar alguns exercícios cardiovasculares, tipo polichinelos,
corridas, pular corda. Esse tipo de exercício pode facilitar as suas amplitudes e, consequentemente, ajudar você a melhorar a flex. O segundo fator é a sua habilidade de contrair e relaxar os músculos. Durante um treino de flexibilidade, é fundamental que você desenvolva bem essa habilidade, principalmente a de relaxar durante os alongamentos estáticos. Contrair os músculos é um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo enquanto a gente está alongando. E por isso, quando você tem a habilidade de relaxar nessa situação, quando o corpo está querendo contrair, você facilita o seu ganho de flexibilidade. Você ajuda o seu corpo a se adaptar, a se acomodar nessa nova posição. Então, no seu próximo treino de flexibilidade, tenta observar se você está conseguindo atingir esse relaxamento muscular, porque ele vai fazer total diferença na sua flex. Se você não estiver conseguindo relaxar, presta atenção nessas dicas. Tenta se concentrar muito na sua respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca e enquanto você estiver fazendo esse processo, de prestar atenção na respiração, tenta imaginar os seus músculos relaxando. Você pode criar outras imagens que remetam a isso, por exemplo, várias tranças se desfazendo, pode imaginar também uma cor que faça você relaxar, enfim. Parece bobeira, eu sei, mas eu garanto que se você testar fazer isso no seu próximo treino de alongamento, você vai ver diferença. Vamos para mais um fator que é o horário do dia. Pela manhã, que é o horário preferido de várias pessoas para treinar flexibilidade, o nosso corpo está um pouco mais rígido. Isso porque a gente passou várias horas na horizontal, deitados, dormindo e consequentemente sofrendo uma ação nesse sentido aqui da gravidade. Então os nossos músculos, eles acabam ficando um pouco mais rígidos quando a gente acorda. O alongamento leve é interessante até mesmo para você tirar essa rigidez do corpo, mas se você for fazer um treino de flexibilidade para aumentar mesmo essa capacidade física, talvez esse não seja o melhor momento do dia para você treinar. Eu sei que para muitas pessoas esse é o único horário do dia, então se esse é o seu único horário possível para fazer alongamento, faça, continue fazendo, não tem problema nenhum, é só se concentrar nos outros fatores e tá tudo certo. Agora, se você tiver a oportunidade de fazer os seus treinos de flexibilidade no período da tarde, ali no finalzinho da tarde ou à noite, talvez você consiga ver uma boa diferença. Por fim, a elasticidade e a plasticidade dos nossos tecidos são fatores que influenciam demais a nossa flexibilidade e que você pode alterar com o treino. Essas duas propriedades estão relacionadas ao quanto os nossos músculos e tendões conseguem se esticar, como se você estivesse pegando mesmo um material elástico e um material plástico. Quando você estica o elástico, ele muda de lugar e volta para o lugar, e quando você pega um plástico, você estica ele e ele não volta para o lugar. Ele se acomoda naquela posição. A ideia dos treinos de flexibilidade é gerar tanto adaptações elásticas quanto adaptações plásticas nos nossos músculos e tendões. E para que isso aconteça, você precisa de uma boa estratégia de treinos. Não existe uma única estratégia, você pode conseguir esse objetivo de diferentes formas. Aqui no canal tem vários vídeos sobre flexibilidade, falando um pouquinho dessas estratégias, e eu vou deixar a playlist para você assistir aqui no final desse vídeo. E se você quiser a minha ajuda mais de perto, eu vou deixar o link aqui na descrição do Clube Bailarina Preparada. Lá você vai encontrar mais de 130 treinos de preparação física específica para dança, além de um desafio de 30 dias exclusivo de flexibilidade, que é o Definitivamente Flexível. O link tá aqui na descrição do vídeo para você acessar. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o porquê de talvez você estar estagnado na flexibilidade. E espero que você tenha aprendido também formas de tentar contornar essa situação. E agora eu quero saber de vocês, dentre todos esses fatores que eu falei aqui no vídeo, os fatores modificáveis e os não modificáveis, o que você acha que mais está te atrapalhando a evoluir na flex nesse momento? Deixa aqui nos comentários o que você acha e eu vou tentar te ajudar também um pouquinho mais. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém, isso ajuda muito o crescimento do canal. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. E para continuar aprendendo sobre flexibilidade, você pode assistir
assistir esses outros vídeos aqui do canal.